Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, Senhor Deus, consagrando a nossa vida a Ti, Senhor Deus, suplicando, Senhor Deus, a Tua ajuda, Senhor Deus, e a Tua graça. Nós em nós mesmos não somos suficientes, Senhor Deus. É o Senhor que detém toda a suficiência, Senhor Deus. E o Senhor é o maior interessado na edificação da sua igreja, Senhor. Então que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, que possamos ser edificados pelo Senhor um pouco mais, que Teu Espírito, Senhor Deus, flua no nosso meio e que nós possamos crescer nessa manhã em entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a plena salvação de Deus. Os irmãos podem pensar, né? O estudo não acaba não, essa salvação é tão grande assim. Mas irmãos, tem coisas que nós precisamos conhecer que pouco é ensinado e muita gente desconhece. Em virtude disso, a vida cristã é vivida com deficiência, né? Então, fazendo uma pequena recapitulação do que nós vimos na última reunião, só para lembrar, né? Nós falamos na última reunião que a salvação, ela não é tudo, né? Nós falamos de recompensa e falamos de dom, e da diferença da recompensa e do dom. Dom é algo gratuito. A nossa salvação era dada pelo Senhor sem nada cobrar de nós, né? Enquanto que a recompensa, ela é fruto de algo que nós fizemos, né? Então é um salário, né? É uma recompensa, é um galardão. Então a salvação era somente o início da carreira e a recompensa é o final da carreira, né? E nós vimos que a recompensa, ela vai se dar aos santos no reino dos céus. Quando o Senhor vier julgar a sua igreja e implantar o seu reino, aí sim se dará a recompensa de cada um, né? Muita gente tá buscando recompensa nessa vida presente, né? Mas a recompensa que vem do Senhor, irmãos, é somente no reino, né? Tudo que o Senhor nos dá aqui é para o nosso sustento, é para que nós possamos sustentar nossa família. O Senhor falou que nós não temos que estar ansiosos por coisa alguma, né? Todas essas coisas que vocês buscam vai ser acrescentado. O que comer, o que vestir, será acrescentado, né? Mas a recompensa da nossa obra aqui, irmãos, daquilo que nós fazemos para o Senhor, da nossa submissão, ela só vai se dar no reino dos céus, quando o Senhor vier e implantar o seu reino. E nós vimos na última reunião também algumas qualificações que nos possibilitam entrar no reino, né? Não sei se era assim, anotou, né? A escriba da reunião, né? Algumas qualificações, foram citadas 4. Como que nós podemos participar do reino? Primeira coisa, fazer a vontade do Pai. São uma das qualificações, né? Não a nossa própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. 2, esmurrar o corpo. Aquilo que Paulo fazia, né? Paulo fazia o quê? Paulo esmurrava o seu corpo. Para quê? Para poder matar a sua carne e fazer a vontade do Pai. Então, uma outra qualificação que nós temos que ter é nos esforçarmos. Esforçar. Amém? Alguns não se esforçaram nessa manhã para dar aqui presente. Ou seja, nos esmurraram o corpo, né? Terceiro, edificar com ouro, prata e pedras preciosas. É uma outra qualificação. Não adianta nós fazermos as coisas para o Senhor, né? E essas coisas são coisas do próprio homem.
São palha, madeira e feno. A gente vai trabalhar e vai chegar naquele dia, vamos ter uma surpresa, né? Nossa obra vai ser queimada. Então, aquilo que nós devemos edificar para o Senhor não é aquilo que nós achamos que é correto, que é certo, mas aquilo que fazemos deve ser segundo a vontade do Pai, não segundo a nossa própria vontade, né? Então, muitos falham nesse ponto. Como o Senhor falou, né? Senhor, nós no seu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Como que o Senhor vai responder a esses? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a quarta qualificação é aquilo que nós vimos lá em 2 Pedro, confirmar o nosso chamamento e eleição. Como é que nós confirmamos, irmãos, o nosso chamamento e a nossa eleição? Nós fomos chamados, nós fomos eleitos, mas nós temos que confirmar isso. Como é que nós confirmamos a nossa eleição e o nosso chamamento? Acrescentando à nossa fé virtude. Acrescentando a virtude conhecimento, domínio próprio, né? Paciência, perseverança, amor, né? Amor fraternal, amor ágape. Ou seja, é realmente uma carreira, como Paulo fala. E nessa carreira nós vamos avançando e acrescentando algo sempre à nossa vida. A vida cristã, ela nunca é estática. A gente não pode, como conversávamos ontem, né, achar que chegamos num determinado patamar, chegamos no ponto e aí está tudo bem, vamos viver a nossa vida, que já fomos salvos, né? Está tudo tranquilo, tudo resolvido. Negativo. Existe uma carreira proposta, existe um edificar, existe um acrescentar algo àquilo que já nos foi dado por fé, né? Então é dessa maneira que nós confirmamos o nosso chamamento e a nossa eleição, e é dessa maneira que nós podemos reinar com o Senhor. Amém? Esse foi o resumo da última reunião. E eu julgo que essa reunião de hoje, ela é muito importante, porque ela vai colocar algumas bases no nosso conhecimento, vai colocar algumas bases com relação à nossa vida futura, né? Aquilo que nós estamos plantando hoje para colher lá na frente. Não adianta nós acharmos que estamos salvos, irmãos, e que nós devemos só viver a nossa vida sem cometer muitos erros, sem errar muito, só participar das reuniões, vamos lá, né? Nós vamos ver que se nós não tivermos cuidado e conhecimento do mundo vindouro, a gente pode ser pego de surpresa, irmãos, porque a palavra nos foi dada. Então nós não temos desculpa de dizer que nós não conhecemos, né? Porque tudo nos foi revelado. E o que foi nos revelado, que é para nós sabermos, está na palavra de Deus. São 66 livros. A palavra de Deus pode ser comparada a uma floresta, né? Com várias árvores. Quantas árvores há nessa floresta, irmãos? Só trazendo essa ilustração com relação à Bíblia, né? São 66 árvores. Em cada árvore dessa, em cada livro desse, há galhos, há ramificações, há flores, há folhas. Então, em cada livro desses há detalhes. Mas nós não devemos ser conhecedores somente de um livro. Eu sei os 4 livros do Evangelho, eu sei muito. Mas o restante da floresta, né? A gente vai ficar aquém do conhecimento do Senhor? Né? Então nós devemos conhecer toda a floresta. E graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado graça e tem nos despertado, irmãos, né? Para nós avançarmos em outros assuntos que muitas vezes não são tocados, né? E esse assunto de hoje é um assunto que não se fala. É tido aí fora, inclusive, como heresia, né? Heresia, não fala nisso, né, irmãos? Mas nós temos recebido luz do Senhor para que nós sejamos alertados com relação a quê, irmãos? A disciplina de Deus na era vindoura. Existe uma disciplina do Senhor que não se dá somente nessa era, somente nessa vida. Há também uma disciplina que vai se dar na era vindoura. E isso também diz respeito à salvação. Então vamos avançar nesse assunto de hoje, irmãos. A disciplina do Senhor na era vindoura.
Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Fala assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede perfeitos, irmãos. Até ontem nós comentamos sobre isso, né? O ser perfeito. O chamamento do Senhor para nós é sublime, irmãos. Ele nos chama a sermos perfeitos. E por que Ele nos chama a sermos perfeitos, irmãos? Guardem isso. Ele nos chama à perfeição. E Ele nos chama à perfeição, irmãos, porque Ele nos ama. Esse é o motivo que Ele nos chama à perfeição. Porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos como Ele é, ou seja, que nós sejamos conformados à imagem do Seu Filho. E nós só vamos ser conformados à imagem do Filho, irmãos, se nós formos perfeitos, né? O Filho é perfeito. E por que o Senhor nos chama a essa perfeição? Porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer que nós sejamos conforme o Seu Filho. Seria muita crueldade do Senhor se Ele dissesse que nos ama e nos deixasse nas nossas imperfeições. Ele diz que nos ama e nos deixa como nós somos. Porque Deus não ama como o homem ama, irmãos. Como é que o homem ama? Como é que o homem ama, Malvino, hoje em dia? O que ele fala? Ele é tolerante. Quando o homem ama, ele tolera. Né? Escutamos muito essa palavra hoje em dia. Tem que ser tolerante. Isso quer dizer o quê? Amor. Porque se você não é tolerante, você não ama. Esse é o amor na cabeça do homem, irmãos. Quando o homem ama, ele é tolerante. Mas quando Deus ama, o que ele faz? Ele disciplina, diferente. Quando o homem ama, ele tolera. Não, pode fazer tudo o que você quiser, né? Liberdade, olha a liberdade na mente do homem, né? Agora, quando Deus ama, ele disciplina. Então, quando o homem ama, ele é negligente. Mas quando Deus ama, ele é sério, irmãos. Deus é tão sério no seu amor, ele é tão sério no seu amor, que o que ele fez? Ele enviou o seu próprio Filho. Olha a seriedade do amor de Deus, irmãos. Se o amor de Deus não fosse tão sério, fosse tolerante, ele não enviava o seu Filho para morrer na cruz, para sofrer tudo o que sofreu. Então, porque o amor de Deus é sério, ele envia o seu próprio Filho por amor a nós. Então, esse é o amor salvador do Senhor em relação a nós. O amor disciplinador de Deus não é diferente, irmãos. Existe o amor salvador, mas existe também o amor disciplinador, que não tem diferença nenhuma. Ele é tão sério quanto é o seu amor salvador. Então, o amor disciplinador de Deus é semelhante ao seu amor salvador. Olha a seriedade disso, irmãos. Deus, ele não é tolerante com o pecado. Ele vai julgar o pecado de cada homem, né? Não existe um pecado, irmãos, que esteja escondido, oculto aos olhos de Deus. Então, da mesma forma, é o seu amor que nos disciplina. Agora a questão é a seguinte: a questão é se a disciplina de Deus se restringe a essa era ou se ela se estende também à era vindoura. A questão que nós vamos tocar hoje é essa. Será que a disciplina do Senhor ela se restringe a essa vida? Se restringe a essa era? Ou ela também vai acontecer depois que nós morremos, né? E nós vimos que a recompensa ela vai se dar quando? No reino. Da mesma forma, a disciplina ela vai se dar também no reino, irmãos. Não somente aqui, como o André leu, né, nessa manhã, com relação à mesa do Senhor. Tem muitos que não consideram a mesa do Senhor. Tratam a mesa de forma indigna. Por isso, tem muitos fracos, muitos doentes, e não são poucos os que dormem. E o versículo seguinte fala o quê? Que nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, por que nós não vamos ser condenados com o mundo? Porque nós somos disciplinados pelo Senhor. É isso que o versículo está dizendo. Nós só não vamos ser condenados com o mundo, porque em virtude de nós sermos filhos,
nós seremos disciplinados. Mas a disciplina do Senhor não se encerra somente nessa vida, irmãos. Tem muita gente que acha que, não, tudo bem, sou disciplina, até eu concordo. Mas morreu, acabou tudo. Morreu, nós vamos virar santos. Vamos ter asinhas que nem anjos, né? Tudo vai ser mudado. Nós vamos ver hoje que isso não acontece assim, irmãos, né? Uma coisa nós temos que concordar, irmãos. Nem todos serão disciplinados nessa era, certo? Isso aqui parece que a gente consegue enxergar isso. Existem muitos filhos de Deus que são filhos, são nascidos de novo, têm a vida do Senhor habitando neles, né? Mas eles muitas vezes morrem em pecados. Eles morrem sem ter sido conformados no seu caráter ao Senhor. Concordamos com isso, irmãos? Né? Que muitos filhos de Deus, muitos cristãos vivem a vida como eles querem viver, morrem dessa maneira, né? Mesmo o Senhor buscando discipliná-los, eles não chegam num patamar, eles não chegam num nível, né, em que podemos dizer, não, esse crente morreu, está tudo tranquilo com ele, dando testemunho, ele foi em paz. A gente sabe que muitos crentes não morrem assim, né? Morrem, claro, em pecado, morrem não sendo conformados à vida do Senhor. E embora também muitos sejam zelosos de fazer alguma coisa para o Senhor, muitas vezes esses crentes, eles fazem obras para o Senhor segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que eles acham melhor a seus olhos, né? E todas essas coisas feitas segundo a vontade pessoal são contrárias ao propósito de Deus. São contrárias, muitas vezes, à vontade de Deus. Então não é somente um pecado grosseiro. Um pecado de, o irmão morreu em adultério. O irmão morreu porque ele roubava, porque ele mentia. Não. Muitas vezes as pessoas morrem fazendo algo para o Senhor, né? E se é vontade pessoal, irmãos, tem que ser tratado. Mesmo fazendo algo para o Senhor que seja vontade pessoal, tem que ser tratado, porque essa é uma das qualificações que nós vimos que nós temos que ter para participar do reino. Qual a primeira qualificação? Fazer a vontade do Pai, e não a nossa própria vontade, né? Então muitos irmãos vivem tranquilamente, em paz, e partem desse mundo. Vão embora, né? Então, além desses irmãos perderem a recompensa, essas pessoas serão disciplinadas no reino. Elas experimentarão uma disciplina específica de Deus, né? Então, se um cristão viver na terra hoje sem controlar suas paixões, amando o mundo, andando nos seus próprios caminhos, ele será disciplinado na era vindoura. E para que serve a disciplina, irmãos? A disciplina serve para purificação. Então, o homem, nós concordamos que o homem está sujo, né? O homem, por ele estar sujo, ele precisa ser limpo. E na Bíblia, irmãos, não existe somente um tipo de purificação. Nós temos que estar alertas a isso. Porque muitas vezes nós também oramos errado. Porque nós não conhecemos as formas como Deus nos purifica. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22. Fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, a primeira purificação é a purificação do sangue. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Então nós vemos na Bíblia, irmãos, que a purificação dos nossos pecados é feita pelo sangue de Jesus. E essa purificação, irmãos, dos pecados, ela foi feita quando, irmãos? Lá na cruz, quando o Senhor derramou o seu sangue. E quando que essa purificação do pecado se torna experiência em nossas vidas? Quando que nós somos lavados e limpos pelo sangue do Cordeiro? Quando nós cremos nele. Quando nós cremos no Senhor, irmã Célia, o sangue do Senhor nos lavou de todo o pecado. Uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, ela se aplica na vida de cada um quando nós cremos no Senhor por fé. Então esse sangue nos lava dos nossos pecados de uma vez por todas, irmãos. Nós fomos lavados dos nossos pecados quando aceitamos o Senhor, quando cremos no Senhor. E muitos irmãos, eles oram e sempre estão orando para que o Senhor nos lave com o seu sangue. Não sei se os irmãos já oraram dessa forma ou veem irmãos orando dessa forma. Essa é uma forma errada de orar, irmãos. Porque o sangue, ele nos lava uma vez, irmãos. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não adianta nós orarmos amanhã, Senhor, eu pequei hoje, me lava com seu sangue. Isso não é correto, isso é errado. Porque a lavagem pelo sangue, ela se deu uma vez lá na cruz e se aplica a nós quando nós cremos no Senhor. Então nós somos lavados de todo o nosso pecado pelo sangue do Cordeiro. Porque senão nós estamos sacrificando o Senhor todos os dias. Senhor, me lava com o teu sangue, morre de novo aí por mim aí. Não é assim, irmãos. Então existe a purificação pelo sangue que se dá na vida de cada filho de Deus como nós cremos no Senhor. Então esse é um tipo de purificação, irmãos. Mas apesar de muitas pessoas terem recebido a purificação pelo sangue do Senhor, elas ainda têm muitos pensamentos impuros. Ainda estão muito corrompidas pelo mundo e têm muitos pecados carnais. Por ainda haver esse tipo de coisas, Deus utiliza outros meios de purificação, né? Então esses meios de purificação, irmãos, são a disciplina e a punição sobre as quais nós trataremos agora. Esse é o tipo de purificação que nós vamos tratar hoje, irmãos, de disciplina que nós vamos tratar hoje. De purificação, no caso, né? A disciplina. O Senhor também nos purifica como? Por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra também nos purifica. Mas este não é o assunto de hoje. O assunto da purificação de hoje é a disciplina. Então, existem esses dois tipos de purificação. Pelo sangue e também aqueles que são lavados pelo sangue em virtude de pecados, de pensamentos impuros, de vidas carnais, precisam ser disciplinados pelo Senhor. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 2. João 15, 2. Fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse limpar aqui do Senhor, irmãos, no capítulo 15, versículo 2 de João, esse limpar aqui é uma purificação. Então Deus poda os elementos desnecessários, supérfluos e obstáculos para que os ramos produzam mais frutos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o escritor de Hebreus nos fala para nós nos livrarmos de todo peso e de todo pecado. Então, muitos de nós levamos peso, irmãos, na nossa vida cristã. E, em virtude desse peso, nós ficamos infrutíferos no Senhor, ou produzimos pouco para o Senhor. Então, se nós estamos produzindo pouco, mas estamos produzindo, o Senhor vai fazer o que conosco? Vai nos limpar para que nós produzamos mais frutos. E esse limpar, irmãos, é uma purificação, né? E essa purificação do Senhor é disciplina em nossas vidas. Uma disciplina que se dá na era presente. Então, o propósito da disciplina, irmãos, não é nos destruir. O propósito da disciplina é nos aperfeiçoar a fim de sermos participantes
da glória de Deus e da sua santidade. Né? Então, portanto, a palavra de Deus, na palavra de Deus existe dois tipos de purificação. Uma é a purificação pelo sangue e a outra é a purificação que Deus faz por meio do nosso ambiente, por meio da nossa família, por meio da saúde, por meio de assuntos financeiros. E essa disciplina serve para nos limpar, irmãos, para que nós sejamos purificados. Hebreus capítulo 12, versículo 10, fala o que, irmãos? Hebreus o quê? 12, 10. Pode ler? Pode ler. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então esse é o propósito da disciplina do Senhor em nossa vida. Nós sermos participantes da santidade de Deus. Como nós lemos no início, ser perfeito, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Nós temos que ser perfeitos, irmãos. Não foi só o Senhor que foi perfeito. Amém. O nosso Senhor, Ele foi perfeito, Ele é perfeito. Mas nós temos um chamamento de sermos perfeitos. Agora vem a pergunta. Nós alcançaremos perfeição nessa vida presente? Essa é a pergunta. Nós iremos alcançar perfeição aqui, irmão, já nessa vida? Muito difícil. Agora é opinião minha. É opinião minha. Os irmãos não precisam concordar. Eu creio que teve irmãos no passado, na história, que chegaram a uma perfeição, irmãos. Né? Eu creio na história, vendo assim, eu creio. Não, alguns irmãos chegaram. Alguns irmãos conseguiram tocar nessa questão da perfeição. Né? Oi? Ontem nós tocamos nesse assunto lá. Né? Mas é uma coisa que, digamos assim, vou colocar aqui um número aqui. 95, pode até aumentar, né, irmão, esse número. 95% dos filhos dos cristãos não vão alcançar, irmão. Não vão, não adianta. Né? Mas, né? Pode botar mais aí, então. 99,9%. Não vão alcançar, irmãos. Mas nós temos esse chamamento, irmão. Nós temos esse chamamento. E nós temos que perseguir esse chamamento. E é uma responsabilidade que nós temos, né? É uma responsabilidade. Né? Então, como o irmão fala lá em Hebreus, não estranheis o fogo ardente, né? Que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, irmãos, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então nós não temos que reclamar, irmão, de disciplina, de dificuldade, porque o Senhor quer que nós sejamos perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Essa é a nossa carreira cristã, irmão. Não tem como fugir disso. Porque uma coisa é certa. Se nós aqui, nessa era presente, nós não alcançamos a perfeição, no novo céu e na nova terra, que é depois do milênio, todos os crentes, 100%, vão alcançar essa perfeição, irmãos. Amém. Todos estarão lá, no novo céu e na nova terra, Deus sendo tudo em todos. Essa é a boa obra. Se Deus é tudo em todos, lá no novo céu e na nova terra, nós estaremos conformados à imagem de Cristo, numa medida que o Senhor espera de nós. Aí cabe aqui um parênteses, né? É claro, irmãos, que na eternidade nós continuaremos sendo conformados à imagem do Filho. Isso é algo, irmãos, que nós vamos avançar eternamente. Mas no novo céu e na nova terra, nós alcançaremos um patamar que vai agradar o Pai. Vocês alcançaram algo aqui. Eu consigo habitar em vocês. Deus será tudo em todos, né? Então, um patamar de perfeição que agrada o Pai, nós alcançaremos no novo céu e na nova terra. Né? Então, por que existe a disciplina e a purificação na era vindoura?
Agora, vamos raciocinar aqui comigo. Se nós aqui, André, não alcançaremos a perfeição nessa vida, e no novo céu e na nova terra, que é depois do milênio, que é o reino, nós seremos perfeitos, então o Senhor vai ter que fazer alguma coisa nesse meio tempo para que nós aqui, não sendo perfeitos aqui e morremos, sejamos perfeitos no novo céu e na nova terra. Estão seguindo a ideia, irmãos? Estão raciocinando comigo? Né? Nós morremos aqui. Não alcançamos a perfeição. Mas no novo céu e na nova terra seremos perfeitos. Né? O que aconteceu nesse meio tempo? Disciplina. Concordam comigo? Disciplina não De vai uma chegar forma à ou de outra vai perfeição. ser disciplinado. Ou concorda com a Bíblia? Porque a Bíblia fala disso. Né? Ou fora desse corpo, né? Vai ser disciplinado. Né? Ou no corpo ou fora desse corpo, vai ser disciplinado. Porque a morte, irmãos, como o irmão leu lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a morte também é uma disciplina. Muitos doentes, muitos fracos, e não são poucos os que dormem. A morte, muitas vezes, não estou dizendo que todo mundo que morre está sendo disciplinado, porque todos temos que morrer. Chega uma hora que todo mundo morre, né? Mas às vezes algumas mortes, elas são disciplina do Senhor, né? Isso está lá em 1 Coríntios, que o irmão leu, e está lá em 1 João, capítulo 5. Quer abrir lá em 1 João? Que é uma passagem que muitos irmãos não entendem, né? 1 João, capítulo 5, versículo 16. Não, O irmão morreu, isso aí morreu. isso não cabe a nós. Não cabe a nós. João vai ser julgado pela medida. Né? Cuidado. Vai julgar os outros? É verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Mas a palavra diz que o Senhor ainda vai acabar a obra em nós, não acabou. Vai completar a boa obra, né? Mas então, esse completar boa obra, né, vai ser esse tempo que nós vamos ter para disciplina após a nossa morte. Também, vai ser usado esse tempo também. Né? Não é só aqui. 1 João 5,16. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Então, se alguém está cometendo pecado, mas aquele pecado não é para a morte, irmãos, a gente tem que fazer o quê? Orar pelo irmão, para que o Senhor conceda vida a ele, né? Aos que não pecam para a morte, né? Então, vou ler aqui de novo aqui. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, não digo que rogue. Então existe pecado que é para a morte, e existe pecado que não é para a morte. Essa morte que você está falando é morte da carne. É morte física. Muita gente pensa que isso aqui é perda de salvação. Não, esse irmão pecou para a morte, quer dizer que perdeu a salvação. Não tem nada a ver. Verso 17. Leia o verso 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conservar-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. A tua versão não dá muito boa, não. Porque aqui, quando ele fala aqui, vou ler o 17, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aí ele fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive, né? Porque pecado todo mundo vai pecar. Sim. Mas não vive Mas em ele pecado. não vive em pecado. O André tem quase o seu, André. Então existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. O que é pecado para a morte, irmãos? É a disciplina do Senhor. Chega um momento que o irmão peca para a morte, que você vai disciplinar com a morte. Não adianta Né? orar. Não adianta orar. Para isso eu não digo que ore, nem que rogue. Esse irmão pegou para a morte, então Não adianta, vai fazer. não adianta. Né? Claro que para isso tem que ter discernimento. Né? Não vai julgar todo pecado. Não vou orar porque esse pecado, o irmão está pecando tanto que ele vai morrer. Não é assim, né? Ele fala assim, Tem que ter discernimento espiritual. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Né, irmãos?
Então, irmãos, hoje nós ainda não vemos a vida do Senhor totalmente expressa em nós. 100% expressa em nós. Né? Então, o nosso andar hoje ainda é muito diferente daquele que deverá ser na eternidade. Os dois estão distantes demais. O nosso andar hoje está muito diferente do nosso andar na eternidade, né? Então, hoje estamos muito aquém da santidade, da justiça e da glória de Deus. Muitos cristãos ainda estão cheios de pecado e imundície. Então, sendo assim, irmãos, aqui nós temos um problema. Se as coisas hoje estão tão ruins, mas serão tão boas no futuro, se são tão imperfeitas hoje, mas serão perfeitas no futuro, quando que vai ocorrer a mudança? Né? Essa é a minha pergunta, né? Deve haver uma mudança em algum lugar ao longo do caminho. Se você não é perfeito hoje, mas será no futuro, quando que vai ocorrer essa mudança? Né? Então, irmãos, tudo na vida do cristão, nós temos que ter isso em mente, é um processo. A única coisa na nossa vida que aconteceu instantaneamente foi o quê? A nossa salvação em Cristo. Isso aconteceu de modo instantâneo. Creu, foi salvo. Ponto. A partir dali, a nossa santidade, ela segue um processo, ela segue uma carreira, ela segue o negar para a própria carne, ela segue uma disciplina nossa. Porque se nós não nos disciplinarmos a nós mesmos, ou seja, se nós não julgarmos a nós mesmos, o que é se julgar? É você se disciplinar. Né? O que é se disciplinar? É você se afastar por conta própria do pecado, se aproximar por conta própria do Senhor. Porque se nós não nos disciplinarmos, o Senhor irá nos disciplinar. Né? E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Porque Ele vai disciplinar. Então, juridicamente, objetivamente, está tudo resolvido na cruz de Cristo e na nossa salvação. Mas subjetivamente, experimentalmente, ainda não está tudo resolvido. Mas o que muitos pensam? Eu não sei os irmãos que vieram de outras religiões, de outras crenças, se já pensavam assim, pensaram assim, mas nós sabemos que o mundo pensa assim. O que o mundo pensa, André? Que a morte resolve tudo, né? Muita gente não pensa assim, não, morreu, virou um santo, né? Como o irmão Roberto falou ontem lá em casa, né? O artista da Globo, quando morre, ou ele vai para um patamar, morreu, aparece lá no Jornal Globo, Jornal Nacional, o artista tal, fala tudo que ele fez, que não sei o quê, uma pessoa boa, então ele está no céu, ele foi para o céu, né? Virou um anjo, né? O mundo pensa que a morte muda alguém, irmãos. Então, aprendamos hoje, se não sabemos, irmãos, a morte não muda ninguém. A morte não transforma ninguém, irmãos. A Bíblia não dá esse respaldo. A Bíblia não dá essa base. Aquelas virgens do capítulo 25 de Mateus. Nós sabemos que todas elas dormiram. Não dormiram? Morreram. Amém? 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Amém? Tranquilo. Quando as 10 virgens acordaram, as nécias... O que é acordar, irmãos? Ressuscitaram, né? Quando as 10 virgens ressuscitaram, acordaram, as 5 nécias continuaram sendo nécias, irmãos. A morte não alterou a necessidade delas, a loucura delas. Não mudou nada. Elas dormiram nécias e acordaram nécias. Ou seja, a morte não muda ninguém. O servo infiel. Ah, meu senhor demora. E passou a espancar os seus conservos, a beber, a se embriagar, né? Quando veio o senhor do seu servo, o que é vir o senhor do seu servo? É na vida do Senhor. Ou seja, na vida do Senhor, aquele servo infiel continuou sendo infiel. Ele teve que ser punido com vários açoites. Que é a disciplina. Aí as 5 vídeos também como a disciplina. Sim. Mas o filho não está interessado nisso, não, filho. É uma disciplina. Porque elas acordaram loucas e nécias. Sim. 5 prudentes e 5 nécias. 5 nécias. As 5 foram disciplinadas, né? Mostrando aqui a questão da disciplina. De certa forma, sim.
Porque não entraram. Mas elas não vão ser disciplinadas de acordo com, ou da mesma forma que esse servo infiel. Sim, sim. O servo infiel, ele tomou vários açoites. Porque elas tinham uma medida de azeite também. Vamos fazer um parênteses aqui. A gente vai chegar em Mateus 25, mas vamos fazer um parênteses aqui. Estava em falta de azeite, as Já nécias. falou da Estava morte. em falta. Estava em falta de azeite. Da morte que eu tô falando, né? Quando Da elas morte. necessitam, se elas vão ser disciplinadas, ele entende que vai ser disciplinado também, né? Tem gente, Lucimar, tem gente que na vinda do Senhor simplesmente vai perder um galardão. Perdeu o galardão, perdeu uma recompensa, um tipo de recompensa. Tem outros cristãos que, além de perder a recompensa, vão ser disciplinados. Então existe uma diferença, né? Uma coisa é você perder a recompensa. Não, você não ganhou um presente. Você fez uma criação lá para o seu pai, para sua mãe não te deu presente no teu aniversário, né? Você perdeu o presente que estava para você ali. Outra coisa é você fazer uma coisa tal que, além do seu pai não te dar o presente, ele te leva por 4 e te dá uma sentada. É diferente. Entendi. Né? São coisas diferentes. É uma disciplina maior ainda. É né? maior. É uma disciplina não receber o presente. É uma disciplina, é um tipo de Ah, mas eu disciplina. não vou receber, Senhor, não. Não, isso Mas aqui aí eu não. necessito também. Mas também não vai apanhar que nem o servo infiel, né? Isso é uma verdade. Eu comprei uma bicicleta para dar projeto, quando era pequeno. Ele lembra. Novinho. Mas só daria se passasse de ano. E ele não passou. Ele não recebeu a bicicleta. Deve ter ficado com uma raiva terrível de mim. Mas não levou a bicicleta. No outro ano ele passou e dei a bicicleta a ele. Aí me roubaram a bicicleta. Aí passaram poucos meses e ele foi lá. Mas eu sei, a bicicleta. Foi Mas disciplinado. não usou, não. Fui disciplinado. Deixa eu passar de ano. Então, irmãos. Também, o que eu tô falando ali? Aí ele teve que comprar outra, né? Não, fiquei sempre. Foi dançando. Então, irmãos, a morte, ela não muda ninguém, né? Então, a Bíblia nos mostra claramente que na era vindoura haverá disciplina. Ou seja, a era vindoura, que é a era do reino, ela vai ser usada para que essa pessoa que não é perfeita, mas será perfeita, haja essa transformação. Na era vindoura, no milênio de Cristo, né? Então, essa pessoa será disciplinada e o Senhor nos podará e nos purificará nessa era vindoura. Vamos lá abrir em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 45. Aí o Senhor também não fala como que vai ser essa disciplina. Ele só fala que vai ter um detrimento, um dano, né? Ele também não conta para nós. Ele fala alguma coisa. É choro e ranger de dente. Ele fala alguma coisa. A gente não tem toda a clareza, né? Mas uma das clarezas é que Mas tem tem choro uma e ranger de noção. dente. Tem uma noção. Está lá em Lucas, capítulo 12. Já estamos nele. 45. 45. Mas, se aquele servo, ou seja, alguém salvo, certo? Porque no Novo Testamento, quando fala servo, só quem é servo é quem é filho, né? Então, mas se aquele servo disser consigo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Olha, o que o André leu em 1 Coríntios? Muitos comiam, não esperavam pelos outros, se embriagavam, né? Por isso a disciplina. Aqui é a mesma coisa. Se apacentava a si próprio. Isso, apacentava a si próprio. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. E vai fazer o quê? Castigá-lo. Separá-lo-á, Ó, ele dará. a versão do André fala o quê? Castigá-lo. Castigá-lo-á. Separá-lo-á. Separá-lo-á. Alguma outra versão? Alguma outra? André. Uma séria? Alguma outra? Não, ainda assim. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera. E fará o quê? Uma hora em que ele não sabe, separá-lo-á. Separá-lo-á. E lhe dará a parte com os infiéis. Separá-lo-á, castigá-lo-á. Tem uma versão que fala assim: cortá-lo-á ao meio. Jesus, essa foi fogo. E a palavra no grego é o quê? Dicotomia. O que é uma dicotomia? É uma separação, né? Ele corta, castigá-lo-á. Ou seja, é algo severo, irmãos. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com
muitos açoites. Ou seja, não fez a vontade do Pai. Não fez conforme a sua vontade, mas fez a vontade. Qual uma das qualificações para entrar no reino? Fazer a vontade do Pai. Se fizermos a nossa vontade, irmãos, corta no meio, castiga, separa. Muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Está vendo que existe uma gradação? Existe uma gradação. Aquele que conheceu a vontade e não fez conforme aquilo que ele conhecia, muitos açoites. Aquele que não conheceu, ele não está isento não, irmão. Ah, mas eu não sabia, Senhor. Mas as virgens sabiam. As virgens sabiam, né? Poucos açoites. Não, Nenhum açoite para as virgens. Para as virgens. Para as virgens, nenhum açoite. nenhuma delas. Nenhuma delas vai sofrer açoite. Né? Voltando aqui para o servo fiel. Calma, gente. Eu também das virgens. Eu também vai chegar a hora. Bom, vamos lá. Aquele que não conheceu a vontade do Pai, mas fez coisas dignas de açoite, vai levar poucos açoites. Porque nós temos a palavra, irmão. Não tem desculpa. Ah, irmão, eu não sabia. Eu não conheço. Por que não sabia? Porque eu não quis saber. Mas claro, como fala Tiago 3, né, Nélio? Como é que fala Tiago 3, capítulo 1, versículo 1? Muitos de vós Não quereis ser. mestre, Por quê? o julgamento será mais forte. Porque sofrerá maior juízo. Nem todos queiram ser mestres, irmãos. Por quê? Porque o mestre vai receber maior juízo, ou seja, a cobrança vai ser maior. Você não é mestre? É aquilo que você falou. Na né? quarta-feira. Vai ser mais cobrado. Você não quis ser mestre? Por que você não andou conforme o que você ensinou? Ah, não andou conforme? Muitos açoites. Né? Presbítero vai entrar no açoite. Aquele servo de Deus também, aquele simples servozinho. Simples servo também, A né? palavra mestre quer dizer o quê? Professor. Professor é quem ensina. Ensina. Você ensina, não ensina não é na igreja não, ensina as pessoas também na sua. Isso. Ó, Jesus te salva, Jesus te liberta. Vem pra ti que ele vai te libertar e você não está liberto. Presbítero primeiro, mestre É isso aí mesmo. depois. Depois vem gente, com pouco do açoite. Né? Ó, assim, eu quando comecei a minha caminhada, eu tinha essa preocupação. Não queria ter medo. Porque eu ficava assim, Prefiro não saber. se eu souber, mais eu vou ser cobrada. É melhor não A saber. responsabilidade aumenta. Mas hoje eu já tenho consciência que eu tenho que ter essa responsabilidade e saber da palavra. Agora, é isso aí. Então, assim, O povo dele morre por fogo. não adianta desculpa de que não sabia. Sim. Tudo bem, você não sabia. Você não vai levar tantos açoites quanto quem sabia e não fez. Mas você vai levar açoites. Você também vai ser castigado. Né? Além de perder a recompensa no reino, né? Ei, Maio, você Sim. ficou na quarta-feira, né? Que as pessoas pregam assim, eu já ouvi muito também. Eu não sou exemplo. Estou Isso. te falando isso aqui da Bíblia, mas eu mesmo não sou exemplo. Quer dizer, o pessoal olha pra mim, não vê nada do Senhor, né? Aí foi o que o irmão tocou, né? Como assim no exemplo, Estou né? ministrando aqui, mas eu digo que eu não sou exemplo. Como assim, gente? É. Eu já ouvi muito. Lá, chamado público. Você não pode tratar o irmão como perfeito. É. Não. Como Paulo disse, não é? A gente vai ver isso na quarta-feira, tá, irmão? Paulo fala, né? Não estou dizendo que eu já alcancei a perfeição. Sim, não estou mas dizendo que eu ele alcancei. foi para o Eu alto. prossigo. Você tem que ver o irmão prosseguindo. Ele queria ser achado em É o que você tem que estar vendo no irmão que está falando. O irmão está prosseguindo? Está avançando? Ou está retrocedendo? Aí, O entendeu? meu Cornélio fala sempre isso. Essa é a questão. Observa onde você reúne, o que Sim. está acontecendo, porque Sim. Sim. Tem que, ó. Então, na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre essa questão, tá? Do ser mestre, de, entendeu? Conhecer. Nós vamos falar sobre isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Continuando na ministração de quarta-feira. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque nós vamos receber as coisas que nós fizemos no corpo, irmãos, tá? 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 10. Fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo inaugura o quê, irmãos? O tribunal de Cristo inaugura o milênio.
inaugura o reino de Cristo. Então é lá no tribunal de Cristo que nós vamos receber tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Ou seja, as nossas obras enquanto estávamos vivos aqui na terra. Tudo irá se manifestar no tribunal de Cristo. Para entrar nesse reino, né? Para poder ou entrar no reino, receber galardão, receber recompensa, ou perder recompensa, ou, além de perder recompensa, ser disciplinado. Né? Tudo isso vai acontecer nos 1000 anos de reinado de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 32. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, ou nem nessa era, e nem no porvir. Pode me falar, Jonathan, aqui o quê? Mateus 12, 32. 12, 32? Isso. Então, o Senhor ele fala aqui que o perdão dos pecados está dividido em 2 períodos. Não é isso que nós conseguimos entender aqui? Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem nesse mundo, nem nessa era, e nem na era por vir. Então, o perdão dos pecados está dividido em essa era e também está dividido na era por vir. Está dividido em 2 períodos. Então, a punição para o cristão, nessa era, está suficientemente clara. Aqui nós temos disciplina e perdão dos pecados. Alguns cristãos que pecam, cujos problemas não forem solucionados diante de Deus hoje, receberão punição no futuro. É isso que o versículo nos deixa entender, né? Então, o reino é o tempo da punição futura, irmãos. Então, se você tiver um viver desleixado hoje, será disciplinado no futuro. Então, olha a atenção e a diligência que nós temos que ter com o nosso viver hoje. Porque se nós não alcançarmos, pela disciplina do Senhor, o patamar que Ele deseja, que Ele colocou para nós, temos 1000 anos pela frente, irmãos, para alcançar isso. 1000 anos para o Senhor conseguir alcançar em nós o patamar que Ele quer. A nossa salvação está garantida, a nossa salvação é eterna. No novo céu e na nova terra, todos nós estaremos presentes. Mas lá, nós estaremos em um patamar, em uma glória, que muitas vezes, ou 99,999% das vezes, nós não alcançaremos agora. Então, o milênio servirá para isso, irmãos, para a nossa disciplina e para a nossa mudança, irmãos. Então, nós temos segurança eterna, mas também nós temos um perigo temporário. A segurança eterna nós temos, mas temos um perigo temporário no reino, irmãos. Temos a garantia do novo céu e da nova terra. Temos, entretanto, o perigo no reino. No reino, poderemos sofrer severa disciplina e punição. A salvação vem pela obra do Senhor Jesus, é pela obra dele. Mas a recompensa vem pela nossa própria obra. Somos recompensados por obedecer à vontade de Deus e por não andar segundo nossa própria vontade. Que nós possamos valorizar a graça que temos recebido, receber a advertência de Deus e perseguir a recompensa no reino. Né? Então, que base que nós colocamos hoje, irmãos? Que existe uma disciplina no reino que é para nos santificar, para que nós sejamos conforme o caráter do Senhor. Né? Se nós não alcançamos o caráter aqui agora do Senhor em nossas vidas, uma coisa é certa: o Senhor vai completar essa obra em nós, irmãos. Hoje é a era da graça, é o amor. Por amor, nós nos submetemos ao Senhor e nos rendemos a Ele. No reino, será a era da justiça. Não será somente graça, mas será a justiça do Senhor sendo aplicada aos seus filhos e ao mundo inteiro, né? O reino será um reino de justiça. Então nós temos a oportunidade hoje, irmãos,
de nos conformar enquanto nós estamos nessa carreira. É algo que é impossível? Não é impossível, né? Mas o que nós temos que fazer? Deixar todo o peso, deixar tudo aquilo que nos atrapalha e correr essa carreira como Paulo corria, né? Uma coisa fácil, deixando tudo para trás, prossigo para o alvo. Temos tempo para perder, irmãos? Não temos tempo para perder, irmão, né? Qualquer peso, qualquer coisa, e aqui a gente pode botar muita coisa nessa caixa, muita coisa, irmãos, que eu tenho que deixar, que os irmãos têm que deixar, que às vezes parece que é algo simples, algo que não faz mal, algo que não causa nenhum dano, irmãos. Mas, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ver que essas coisas causaram dano, causaram prejuízo, atrasaram a nossa caminhada, irmãos. Eu não vou citar, mas que o Espírito Santo fale ao coração de cada irmão. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.